Eu vou mostrar aqui o funcionamento básico da biblioteca ORM4Qt. Eu vou fazer o download do código na versão atual. Eu vou criar uma classe aqui e vou mapear ela para o banco de dados. Então, basicamente o que a gente precisa fazer é fazer o download do código. Primeiro, eu vou entrar numa pasta aqui que eu deixo meus projetos e vou baixar o código utilizando o Git. Vou clonar o repositório github.com/mcdug/orm4qt. Beleza, com isso a gente já tem a pasta do projeto aqui, ó. Dentro dessa pasta, nós temos três outras pastas aqui. Uma pasta com um projeto de exemplo, mostra a utilização básica da biblioteca, a pasta da biblioteca em si e uma pasta de testes. Eu vou criar um novo projeto para poder mostrar o mapeamento de uma classe e vou copiar só os arquivos que estão dentro da pasta ORM4Qt, que são os arquivos da biblioteca mesmo, para esse novo projeto. Para utilizar a biblioteca, você precisa ter basicamente um compilador compatível com a especificação C++11. Eu tenho aqui na minha máquina o G++ 492. O G++ a partir da versão 4.7, se eu não me engano, tem suporte à especificação C++11. E você precisa ter o framework Qt, a versão 5.3 instalada. Eu tenho aqui a versão 5.3.2 isso, instalada. Então já é possível utilizar com ela. Então o que eu vou fazer? Eu tenho o Qt Creator aberto aqui. Vou criar um novo projeto, um projeto em branco. Escolher aqui, vou dar o nome de teste ORM4Qt. Abriu aqui o arquivo de configuração do projeto. Eu vou informar aqui que eu vou utilizar os módulos Core e SQL. Aqui, como eu vou fazer uma aplicação que vai utilizar só o console mesmo, então eu vou precisar só do módulo Core, e o SQL eu preciso para comunicar com o banco de dados. Então eu vou remover aqui também o módulo GUI, ele é incluído automaticamente, então tem que remover ele aqui, só por questão de eficiência mesmo na compilação, e vou ativar a compilação com C++11. Beleza. A pasta desse projeto foi criada aqui, teste ORM4Qt. Então eu vou copiar a pasta ORM4Qt, onde estão os arquivos da biblioteca mesmo ORM4Qt, para dentro da pasta desse projeto aqui. Beleza, copiei. Eu vou entrar aqui dentro de teste ORM4Qt, e vou apagar só um arquivo aqui, orm4qt.pro. Esse aqui é um arquivo de projeto independente, eu não vou precisar aqui, que eu vou integrar os arquivos da biblioteca diretamente num projeto. Eu não estou associando dois projetos diferentes. Então vou apagar esse arquivo. Voltando aqui no Qt Creator, eu vou adicionar um diretório existente. Ele já vai reconhecer aqui o diretório ORM4Qt. Beleza, já adicionou todos os arquivos aqui. Vou criar um arquivo main, só para compilar o projeto aqui de uma vez, para fazer um teste. Então vou criar um arquivo main padrão aqui. Beleza. Vamos só compilar o projeto aqui. Beleza, deu só dois warnings aqui que eu não estou utilizando esses parâmetros aqui. Certinho, então. Então vamos criar uma classe aqui para mapear. Criar uma classe usuário aqui.
Para uma classe ser mapeada, a gente tem que criar um construtor padrão. Eu vou deixar o compilador criar o construtor para mim e criar um destrutor padrão também. Beleza. Agora eu vou adicionar alguns atributos aqui na classe para a gente poder mapear. Eu vou precisar incluir o QDateTime, QString, e vou incluir também a classe string. Então vamos criar aqui um atributo código, um atributo nome, um atributo data de registro, vou colocar aqui um idade e por último vou colocar um e-mail como uma string padrão. Vou criar aqui os gets e set utilizando o atalho aqui do QtCreator. Beleza, ele já criou todas as funções aqui para mim, tanto no arquivo .h quanto no arquivo cpp, já implementou os gets e sets padrões. Beleza, com isso, para a gente poder mapear uma classe, a gente vai ter que adicionar aqui o cabeçalho ORM4Qt Annotations, e no fim da declaração da classe, a gente vai adicionar as macros ORM4Qt Begin, ORM4Qt End. Entre essas duas macros, nós adicionamos as informações de mapeamento. A primeira macro que a gente tem que usar aqui é a macro class. Nessa macro class, a gente tem que definir o nome da classe, ele é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui usuário. Depois a gente tem que colocar o nome da tabela que essa classe vai ser mapeada. Vou colocar aqui usuários. E por enquanto eu vou deixar só essas configurações aqui, depois a gente volta. Agora vamos mapear cada uma das propriedades. A gente utiliza a macro property. Vamos colocar aqui primeiramente o atributo. Depois a gente pode dar um nome mais simples aqui para se referenciar a ele. Dar um nome de código. Vamos falar a coluna que ele vai ser mapeada. Vou colocar aqui C código. Podemos falar que esse cara é uma chave primária. E acho que é só. Para essa propriedade aqui é só. Agora para a propriedade nome, vou dar um nome aqui também para ele. Vou falar que ele vai equivaler a coluna cnome. Colocar que ele tem que ser obrigatório, required true, e que o tamanho máximo é de 100 caracteres. Vou mapear aqui também data de registro. Vou dar um nome mais simples, especificar a coluna. Eu não vou deixar essa coluna como obrigatória. Depois eu vou colocar aqui idade, nome, idade. A coluna vai ser idade. Acho que é só. Temos aqui também o e-mail. Vou dar o nome de e-mail mesmo. A coluna vou chamar de C e-mail. É obrigatório. E vou colocar que essa propriedade tem que ser única. Ok, agora vamos voltar aqui na macro class
tem algumas coisas que a gente tem que especificar aqui também, nesse caso. A ideia é que a propriedade código seja autoincrementada automaticamente pelo banco de dados. Então a gente informa aqui que a coluna automática é a coluna código. Se a gente não tivesse definido um nome para a propriedade código, a gente utilizaria o nome do atributo mesmo aqui, ó. Mas como a gente atribui um nome, a gente tem que atribuir esse nome aqui. Outra coisa que a gente pode utilizar é a version column. Vou colocar aqui. Isso aqui serve para garantir isolamento durante edições, durante atualizações e inserções de registros. Vai ser criada uma coluna no banco de dados, na tabela mapeada aqui, que vai se chamar cversão. Essa coluna vai ser do tipo inteiro, o maior tipo que o banco de dados suporta. Ele vai ser incrementado toda vez que for dado um update na tabela. Se duas pessoas tentarem editar o mesmo registro e tiver fora de sincronia, o número de versão não for o mesmo, aí ele vai avisar a pessoa que não pode editar esse registro, que ele está fora de sincronia com o banco e você pode perder dados, garantindo assim o isolamento. Feito isso, outra coisa que eu tenho que comentar é que o tipo stdstring não é suportado por padrão pelo framework Qt para ser utilizado com os bancos de dados. Para ser utilizado com a biblioteca Orm for Qt, eu criei um mecanismo que a gente ativa através de uma macro. Vou entrar aqui no arquivo de definição do projeto e vou definir uma macro aqui. A macro Orm for Qt underline std string. Feito isso, a gente atualiza o projeto aqui. Vou mandar ele compilar novamente, ver se eu não errei nada aqui. Então, rebuild aqui. Beleza, certinho. Se a gente não tivesse definido essa macro aqui, ia dar erro de compilação, que o tipo stdstring não é suportado. Então sempre que for mapear alguma classe com stdstring, você tem que definir essa macro aqui no projeto. Outra macro que a gente pode definir aqui de uma vez é a macro Orm for Qt debug sl. Com essa macro definida, a gente vai conseguir debugar todos os códigos SQL que são executados pela biblioteca. Eles vão ser exibidos no console. Então, feito isso, a gente já tem aqui o código para o mapeamento da classe. Eu vou lá no arquivo main e demonstrar como criar a tabela, como inserir registros, selecionar. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso incluir aqui um Core Application. Esse Core Application, você tem que ter uma instância dele para poder utilizar a comunicação com o banco de dados corretamente. Isso aqui é uma dependência do framework Qt mesmo. Então vou criar uma instância aqui, um core. Só de criar essa instância eu já tenho o funcionamento garantido aqui da biblioteca. Quer dizer, das funções de acesso ao banco, né, do framework. Então vou incluir aqui Orm for Qt Repository, a classe básica para fazer operações do banco de dados. Eu vou incluir Orm for Qt PostgreSQL Provider, que eu vou utilizar o banco de dados PostgreSQL, então tem que ter um provedor para ele. E vou incluir a classe que eu mapeei aqui agora, que é a classe usuário. Só para facilitar algumas coisas aqui, vou colocar... Não, vamos escrever isso na mão mesmo.
Eu ia adicionar um namespace ali, mas vou adicionar ele na mão aqui. Então, a primeira coisa que tem que fazer é criar uma instância de Orm4Qt repository, vou chamar de repo. Para criar essa nova instância, a gente tem que passar um provider como parâmetro. Então, vou criar aqui um new Orm4Qt PostgreSQL provider. Vou passar como parâmetro aqui o usuário para login. Eu tenho aqui na minha máquina uma instância básica do Postgre. Eu criei um banco de dados chamado teste. Só para conferir aqui. Deixa eu ver se eu criei o banco que tem aqui, ó, banco de dados teste. Então, criei uma instância do repositório. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é criar uma tabela. Criar tabela de usuários. Então, vamos lá. Vou chamar a função repo.createTable. É uma função do tipo template, então tem que passar aqui que eu estou criando uma tabela para o tipo usuário. Beleza, essa função aqui me retorna true ou false, então eu vou testar aqui. Se ela me retornou true, quer dizer que a tabela foi criada com sucesso. Tabela criada. Caso contrário, eu tive um erro de acesso ao banco de dados. Então eu vou pedir ele para exibir para mim o último erro, a descrição do último erro. Esse last error description vai exibir uma mensagem gerada pela própria biblioteca Orm4Qt. Se eu chamar o last error SQL erro text, eu tenho acesso ao erro gerado pelo próprio framework Qt. Aqui eu tenho uma instância do QSQL erro. Aí eu consigo acessar a mensagem que foi retornada pelo próprio banco de dados. Então, vamos salvar aqui. Vamos tentar compilar para ver se vai compilar certinho. Certo? Vamos tentar executar aqui para ver o que acontece. Então aqui a gente tem o código que foi executado, criar a tabela e tabela criada. Se a gente tentar executar de novo, vai gerar um erro. Tá vendo? Aqui eu tenho a mensagem de erro retornada pela biblioteca, que é a sentença inválida para criar a tabela. E aqui ele fala que a relação ter usuários já existe. Então, eu vou só copiar esse código aqui e vou colocar ele em uma função separada aqui para a gente reaproveitar. Vou chamar aqui de void tratar erro Orm4Qt repository. Ok, a gente pode só chamar essa função aqui, ó. Tratar erro. Se eu executar de novo aqui, beleza. Próxima coisa que a gente vai fazer, vou comentar essa parte aqui. Vamos inserir registros na tabela criada no banco de dados. Então eu vou criar aqui uma instância de usuário. Vou chamar aqui de usuário mesmo. Vou dar um usuário aqui, set nome. Vou colocar aqui Michael. Set data de registro. Vou colocar aqui QDateTime, corrente datetime. Vou pegar a hora e data atual. E vou setar a idade de 1. Vou setar também aqui o e-mail. Coloque michael@mail.com. Então, só para a gente testar se o banco de dados realmente está incrementando o código
do usuário, a gente vai exibir aqui primeiro usuário.código antes de fazer a inserção no banco, e depois a gente vai vir aqui e chamar repositório.saveObject. A gente tem que falar aqui que é um objeto do tipo usuário, e a gente passa o usuário aqui como parâmetro. Se for bem sucedido, a gente vai exibir o novo código desse usuário. Caso contrário, a gente vai chamar aquela função tratar erro. Ok. Então vamos executar aqui. Então aqui ele inseriu na tabela usuários aqueles dados. Notem aqui a inserção do número de versão. Todo registro começa com a versão 0, à medida que vai sendo editado ele vai incrementando. Se a gente tentar rodar o código de novo, a gente tem um erro, porque a gente colocou que o e-mail tem que ser unique. Então vamos mudar algumas coisas aqui. Vou colocar aqui João, mudar aqui para João também. Então aqui eu incrementei o ID. O banco usou o ID2 naquela tentativa de inserção que deu errado. Então vamos mudar aqui de novo. Zé. Vamos inserir só mais um aqui. Ok. Então aqui a gente só deixar um comentário aqui. Inserindo usuários. Próxima coisa que a gente vai fazer aqui. Eu vou comentar essa linha. Esse trecho de código aqui. Agora a gente vai aprender a pesquisar registros. Primeira coisa, eu vou precisar incluir aqui a classe QList. Eu utilizo as estruturas container do framework Qt. Então a gente vai criar aqui uma lista de usuários para pegar os resultados da consulta no banco. Vou chamar aqui de lista. Então vamos capturar primeiramente todos os registros do banco. Então eu vou pegar aqui e vou chamar repo.select e eu vou passar, eu tenho que colocar aqui que é tipo usuário. Eu vou passar aqui a lista como parâmetro que vai ser preenchida e pronto. Aqui dentro eu vou dar vou exibir todos os registros. Então vou colocar aqui que para cada usuário na lista eu vou exibir o código e vou exibir o nome. Caso contrário, se der algum erro, vou chamar aquela função tratar erro, passando o repositório como parâmetro. Então vamos executar aqui. Opa, deu algum erro aqui. Ah tá, aqui é o usuário. Beleza, a gente já tem a execução aqui embaixo. A gente tem algumas variações dessa função select aqui para incluir cláusulas de filtro, ordenação. Se eu vier aqui, por exemplo, e aqui as variações. Eu posso limitar a quantidade de registros que eu quero, passar uma lista de ordenação. Por exemplo, se eu passar aqui order by, no caso está tudo dentro do namespace Home for Qt, então tem que utilizar ele aqui. Order by list. Então eu quero ordenar pelo código e em ordem crescente. Então eu vou passar esse aqui.
E aqui ele ordena pelo código. Agora se eu quiser ordenar pelo nome, eu vou ali e troco para nome. Aqui nessas funções onde a gente precisa passar o nome da propriedade que a gente quer utilizar como filtro ou como ordenação, a gente sempre passa o nome do atributo em si ou o nome que a gente setou aqui como metadado aqui. Vamos fazer mais um teste. Eu vou ordenar, vamos tirar essa ordenação aqui primeiro. Então eu vou fazer um filtro. Então tem que criar uma instância de where aqui. Eu vou passar aqui o nome. Tem que conter a letra A. Ele já adicionou um filtro aqui. Agora eu vou colocar um outro filtro aqui, vou combinar essa instância de where. Vou colocar aqui que o nome tem que conter A ou o nome tem que conter vou colocar O. Aqui ele vai combinando as cláusulas where aqui. E a gente pode ainda juntar com esse filtro e colocar aqui questão de ordenação, que eu tenho aqui uma versão da função que aceita misturar filtro com ordenação, tudo. Por exemplo, eu quero do resultado dessa consulta ordenar pelo nome. E eu ainda tenho a opção de passar quantos registros que eu quero no máximo. Por exemplo, vou colocar aqui que eu quero 2 registros e eu quero pular um registro do resultado. Então aqui ele vai adicionando essas novas restrições na pesquisa que a gente vai adicionando ali. Bom, depois de mostrar isso, vou mostrar como editar registros. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou pesquisar um registro em específico. Se eu executar uma pesquisa de todos os registros aqui agora, eu tenho esses registros aqui. Então eu vou pegar o registro com ID 1, vamos comentar esse cara aqui. Bom, vamos utilizar ele próprio. Vou comentar só essa parte aqui. E aqui eu vou pesquisar onde o código foi igual a 1. Então eu vou ter só um resultado, só um registro. Então eu vou pegar esse lista, colocar aqui assim, ó, usuário recebe lista first. Ok. E vou chamar aqui, passar isso aqui de uma maneira diferente. Eu vou copiar o registro. E aí eu vou agora pegar esse usuário aqui e modificar o nome dele. Vou colocar todo em maiúsculo. E vou modificar também. Colocar aqui idade. Opa. Colocar 20. E a gente vai chamar a mesma função que a gente chamou para inserir o registro. A gente vai chamar repositório, save object, usuário e passar o registro. Usuário.
É o mesmo esquema. Vou colocar só assim, registro atualizado. Caso dê erro, a gente roda aquilo ali. Vamos executar. Então aqui eu executei um update. Note que a versão vai ser incrementada. Aqui, ó, a versão do registro foi para 1, ela era 0. E o número da versão é checado durante o registro. Por último aqui eu vou mostrar como deletar um registro. Eu vou pegar esse mesmo registro que a gente modificou aqui. Vou remover esse trecho de código aqui. Eu vou chamar Apple to delete object usuário e passar aqui o objeto. Vou passar aqui o usuário. Então, se ele conseguiu deletar, registro excluído. Caso contrário, vamos tratar o erro. Vamos executar aqui. Pronto, ele executou o delete. Normal, checando a versão, checando o código, certinho. Então com isso a gente termina as funções básicas da biblioteca em si, que é a criação de tabela, adicionar registro, selecionar registro, atualizar e deletar. É isso que a biblioteca consegue fazer hoje. Valeu!